Paz, meus irmãos, que coisa boa estarmos juntos, engrandecendo o nome do Senhor, que coisa boa estarmos juntos, podendo expressar os nossos sentimentos e recebendo do próprio Senhor a sua palavra que nos orienta. Isso é um grande privilégio que nós temos e que bom que você está aproveitando cada momento desse culto, que bom que você está se permitindo melhorar no Senhor, e tenho certeza absoluta que esse Senhor mesmo nos melhorará, com absoluta certeza. Eu estava ali sentado e me lembrava de um momento que fui muito cruel com um amigo. Infelizmente eu tive essa experiência, mas não foi de propósito. Eu fui cruel com um amigo. Nós estávamos num evento e ele, um amigo brilhante, um dos intelectuais mais brilhantes que eu tenho o privilégio de conhecer, diante daquele evento que nós estávamos, quando o palestrante falou, e o palestrante trouxe ali conceitos muito nobres, no final foi aberto um momento de perguntas, e o meu amigo fez uma pergunta. E depois que nós saímos do evento, eu perguntei para ele, sem maldade, irmãos, sem maldade, eu perguntei para ele assim: você queria saber aquela pergunta que você fez? Ou você fez aquela pergunta para se aparecer? Porque nós somos amigos, né? Podia fazer isso para ele, né, Inácio? Podia fazer. E ele falou assim, irmãos, e é por causa disso que foi cruel a minha pergunta. Ele falou assim: os meus pais se separaram. E toda vez que eu tinha uma dúvida, e toda vez que eu ia falar alguma coisa em casa, o meu padrasto me chamava de burro. O meu padrasto mandava eu calar a boca. O meu padrasto, ele me anulava. Então, eu sinto isso hoje, quando eu estou em algum lugar, eu quero falar, eu tenho essa vontade de... E eu fiquei muito sem graça, né, irmãos? Porque aquilo para ele era um momento de se libertar, era um momento de alguma maneira, ele lidar com aquela rejeição da infância, ele lidar com aqueles sentimentos tão ruins que ficaram grudados nele, de ser rejeitado. E o nosso ministério de louvor nos conduziu realmente nessa certeza de que Deus nos acolhe, que nós estamos aqui para sempre, cantaremos o seu louvor, eis-me aqui. Mas fala a verdade, nas lutas da vida, às vezes, não tem situações que anulam a gente? Fala a verdade, não tem coisas do passado que nos entristecem, às vezes de um casamento anterior que deu errado, às vezes da infância, às vezes sem motivo nenhum, você mesmo se sente menos. Eu sei, a Lu falou para a gente aqui, que ela saiu e veio para o culto dizendo para si mesma: nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. É verdade bíblica. Mas se você for igual a mim, de vez em quando tem uma voz que fala no meu coração, que faz com que as vozes contrárias, que se 10 pessoas me elogiarem: ô Robson, que legal que você fez, mas se uma pessoa falar eu vou para casa pensando naquela pessoa que criticou, e não vou pensar nos 10 que elogiaram. E isso traz uma armadilha. A armadilha daquele que é rejeitado viver para agradar aos outros. A armadilha daquele que de alguma maneira precisa se comprovar para os outros, precisa se afirmar, viver uma máscara, deixar de ser ele mesmo. E aí a vida fica pesada, e aí fica um inferno a vida, porque você não consegue ser você, não consegue ser livre. E aí estamos diante de uma encruzilhada, e essa encruzilhada é mais forte ainda para os crentes. Porque os crentes são seres humanos. E como tal, não gostam de ser rejeitados. E como tal, são seres grupais, coletivos. Onde o excluído, de alguma maneira, volta para se incluir. Você conhece a história do livro de Gênesis. Sabe muito bem
daqueles irmãos gêmeos que romperam a relação e que um deles prosperou, e na verdade os dois prosperaram, a vida ficou boa, ficou próspera, ficou com riquezas. Estou me referindo a Jacó e Esaú. Mas as riquezas só não eram suficientes, a família nova, bem estruturada, só não era suficiente. O Esaú falou assim: eu fui excluído, eu tenho uma dívida do passado, eu enganei meu pai, eu enganei meu irmão, eu preciso me reconciliar. É da nossa natureza viver bem, é da nossa natureza não querer ser rejeitado. O cara tinha o nome de enganador. Eu quero mudar isso na minha vida. Eu não quero ser rotulado, não quero que ninguém me aponte pelos meus erros, me aponte pelo meu passado, me aponte por aquilo que eu fiz. Não é isso a vida, não, de jeito nenhum. E o Jacó vai ao encontro de Esaú, e que abraço lindo de reconciliação. Por quê? Porque essa é a nossa luta, nós queremos estar inclusos, nós não queremos que ninguém nos... Você sabe que a maior ofensa para um homem é você mexer com a questão da virilidade. Falo isso para vocês tomarem cuidado nas brigas conjugais. Algumas palavras podem ter um efeito quase que irreversível. A maior ofensa para uma mulher é mexer com a sua estética, é mexer com a sua aparência. Então, você chamou ela de baranga, bagunçou. Bagunçou, não conserta mais. E dentro disso está a rejeição. Está a fala de que você é inapto, que você não tem um lugar no meu coração. Nós, como humanos, queremos ser aceitos. Queremos ser validados. Você já percebeu, as crianças fazem aqui uma atividade, a gente aplaude as crianças. E é isso mesmo. Estão no caminho certo, estamos validando a elas. Ajudando a formar o caráter, a personalidade. Fazendo aquilo que Deus faz com a gente. Que Deus nos coloca para cima. E nós, como instrumentos de Deus, temos essa função. Como seres humanos, queremos ser validados. Mas como crentes, temos na palavra de Deus, que nunca mente para nós e nos ensina a viver a vida como ela é, e na vida como ela é, vão falar de você, na vida como ela é, vão te colocar de lado, na vida como ela é, acontecerá uma rodinha que, quando você chegar, a rodinha se desfaz, muda de assunto que o assunto chegou. A vida como ela é um espaço onde a gente enfrenta a rejeição. E os crentes têm em Jesus, que ensina a vida como ela é, um chamado para prestarem atenção e entenderem que ser rejeitado é bom, que dependendo de quem te rejeita é um elogio, que muitas vezes falarem de você é sinal que você está no caminho certo. Por isso, em Mateus capítulo número 5, nós temos o registro de Jesus falando: vocês são felizes quando pessoas enxergarem em vocês pessoas diferenciadas e de alguma maneira até quiserem atacar vocês e de alguma maneira até caluniarem vocês. A gente vive então nesse confronto. A gente vive essa dialética, esse desencontro entre querer ser aceito, entre ser rejeitado, entre viver uma vida que agrada e entender que desagradar faz parte, em ser aplaudido e ser vaiado. E, na verdade, essa dialética, esse desencontro, esse confronto de ideias, na verdade nos fortalece, na verdade nos confirma. Na verdade, nos faz viver emoções verdadeiras, reais, experiências legítimas, não de bajulação, não uma vida morna, porque a Bíblia diz no livro de Apocalipse que o morno é desprezível para Deus, o morno é rejeitado para Deus. Então, se você for uma pessoa que todo mundo, tá bom, ele é bonzinho, ele é bonzinho, ele é bonzinho. Na verdade, você está uma pessoa morna, uma pessoa medíocre, e existe para nós um espaço para que quem gosta da gente goste de verdade, e para quem não gosta da gente, se é gente errada, é até um elogio, é até bom que não goste de mim.
Existe, irmãos, essa condição que você não vai provocar inimizade, mas se o inimigo te rejeitar, você fala assim, bom, então, legal, estou fazendo as coisas certas. Quem experimentou isso de uma maneira muito especial foi o apóstolo Paulo. Nós vemos nas cartas e vemos em especial no livro de Atos, as viagens, as integrações, as interações, os diálogos, as recepções, as experiências vividas por aquele santo homem de Deus, que faziam daquele homem alguém que era abraçado, que era beijado, que era respeitado, que era elogiado, que era presenteado, e que ali, homens barbudos ali com lágrimas em despedidas, abraçavam ele forte, porque marcava a vida de uma maneira muito especial. Mas também vemos no apóstolo Paulo, alguém que era xingado, que apanhava, que era cuspido, desprezado, produto de calúnias, vítima de conspirações. Os abraços dos amigos ficavam mais gostosos por causa dos inimigos. Entende isso? Aqueles que caluniavam a ele, fazendo então a relação. Então, daqui para lá, né? O abraço dos amigos ficava mais gostoso porque era prova de fidelidade, você foi fiel, porque era prova de valor, você acrescentou valor na nossa vida, porque era prova de que fazia diferença. O abraço dos amigos era validado por causa dos inimigos. E os inimigos, os contrários, os pé de breque que atrasa a vida, que caluniava, que fazia tanta coisa ruim, eram anulados pela força dos amigos. Eram alguém que servia de instrumento de Deus para não dar corda, para aquilo não parar. Porque se deixar, o mal te para. Se deixar, a crítica te para. Se deixar aquela fala lá da sua infância, esse menino não vai dar para nada mesmo, essa menina não presta, essas falas ruins que vêm sobre a nossa vida, às vezes até um marido que põe para baixo, um namorado que põe para baixo, uma mulher que fala que não vai dar certo, que desvaloriza, que não incentiva, que é neutra. Essas falas anulam. E aí a Bíblia está nos ensinando, e está trazendo para nós, neste Deus que acolhe, nesse Deus que potencializa, neste Deus que oferece vida plena e abundante, trazendo para nós um caminho para lidarmos com rejeição. Você já foi rejeitado? Uma palavra já machucou você mais do que um tapa? A opinião das pessoas importa para você? Se a sua resposta é sim para uma dessas perguntas, eu quero que você caminhe comigo no livro de Atos, capítulo número 13. Começando a leitura no verso número 38, para você aprender nessa noite a lidar com a rejeição. Nessa noite nós vamos aprender juntos, lidar com a rejeição. Como nós devemos nos posicionar, como nós devemos enfrentar a vida, o que Jesus coloca em nós como habilidade para nós lidarmos com a rejeição. Mesmo sabendo que somos filhos de Deus, existem detalhes, existem cuidados que precisamos ter e que vão produzir grande experiência em nossa vida. Atos, capítulo número 13, começa com o discurso de Paulo dizendo assim: ouçam, irmãos, nós estamos aqui para proclamar que por meio de Jesus existe o perdão dos pecados. Todo aquele que crê em Jesus é declarado justo diante de Deus. Algo que a lei de Moisés era completamente incapaz de fazer. Por isso, tomem cuidado, para que em vocês que estão ouvindo esta palavra não se aplique aquele dito dos profetas lá do Primeiro Testamento, lá do Antigo Testamento.
Os profetas disseram assim: olhem, zombadores, fiquem admirados e morram, pois faço algo nos seus dias que vocês não acreditarão, mesmo que alguém venha lhes contar. Quando Paulo e Barnabé estavam saindo da sinagoga, o povo pediu que eles voltassem a falar. Voltem, por favor, semana que vem, fala dessas coisas de novo. Muitos judeus e gentios, devotos, convertidos ao judaísmo, seguiam Paulo e Barnabé. E eles insistiam que eles continuassem a confiar na graça de Deus. Uma semana se passou e no sábado seguinte, quase todos os cidadãos compareceram para ouvir a palavra do Senhor. E quando alguns dos judeus viram as multidões chegando para ouvir Paulo e Barnabé, foram tomadas de profunda inveja, de modo que eles difamaram Paulo e contradiziam tudo aquilo que ele falava. Então Paulo e Barnabé pronunciaram corajosamente. Eles falaram assim: era necessário que nós pregássemos a palavra de Deus primeiro para vocês, judeus. Vocês tinham esse privilégio de conhecer a mensagem da vida eterna, mas vocês rejeitaram e não se consideraram dignos da vida eterna. Agora, vamos oferecê-los para aqueles que não são judeus, para os gentios. Pois foi isso que o Senhor nos ordenou quando disse: fiz você uma luz para os gentios, para levar a salvação até os lugares mais distantes da terra. Quando ouviram isso, os gentios se alegraram e agradeceram ao Senhor, porque eles tinham recebido essa mensagem, e todos que haviam sido acolhidos por Deus para a vida eterna, inclusos na família de Deus. Esse é o Evangelho. Assim, a palavra do Senhor se espalhou por toda aquela região. Então os judeus, eles conspiraram novamente, instigando as mulheres religiosas influentes daquela sociedade, e fizeram então aquele conchavo, provocaram a multidão contra Paulo e Barnabé, e os expulsaram dali. Eles, porém, tranquilamente, bateram a poeira da sandália, sacudiram os pés, como sinal de reprovação, e foram embora para a cidade de Icônio. E os discípulos estavam cheios de alegria e do Espírito Santo. Pegue esse versículo e depois pegue o todo. Pegue o versículo 52, onde está escrito que os discípulos estavam cheios de alegria. Cheios de alegria e cheios do Espírito Santo. E agora pegue o todo. Eles foram rejeitados, conspiraram, foram vítimas de inveja, diz para nós o verso 45. Foram vítimas de fofoca, de leve trás, de dissensão. Reuniram as mulheres influentes e fizeram um boicote. Cortaram ali privilégios, trouxeram palavras amargas, rejeição. Mas em meio à rejeição, alegria. Em meio à rejeição, presença do Espírito Santo. E esse é o ensinamento e essa é a palavra de Deus para você. Às vezes você até busca uma mudança estética para ser aceito. Às vezes você até consome. Eu lembro, quando eu comecei, lá na década de 90, lá em 92, nossa, em 92, eu era engenheiro, eu precisava ter uma caneta Montblanc. Como é que eu vou ser engenheiro sem uma caneta Montblanc? Eu precisava ter uma caneta Montblanc. Ué, você percebe? Às vezes a gente quer comprar uma coisa para ser aceito.
usar uma roupa, usar um carro, fazer um gasto, viver uma ilusão. E essa palavra que eu estou te falando, de repente, você não se percebe conscientemente. Diferente do meu amigo, você não teve um pai que te mandou, um padrasto que te mandou calar a boca. Mas o que será que tem na sua vida que faz você viver de aparência? Que faz você se preocupar com o que os outros vão pensar? Muitos de vocês, assim como eu, têm medo de falar em público. E eu também tenho. E cada vez eu preciso enfrentar esse medo. Mas alguns, esse medo é tão forte que vira pânico, e a possibilidade de enfrentar esse medo já dá medo, já dá um negócio ruim. E você sabe qual é a raiz do medo de falar em público? É o medo de ser humilhado, de medo de eu vou ali na frente e vou fazer papel de bobo. O que eu estou falando para você é palavra profunda da parte de Deus, que você pode vencer a rejeição, pode ter uma vida mais leve, sem máscaras, pode, em Cristo Jesus, cuja mensagem Paulo pregou corajosamente, Deus reconciliou os homens consigo, e eu preciso dizer isso, e vocês, judeus, têm esse privilégio de ouvir primeiro, mas se vocês não querem ouvir, eu vou seguir minha vida tranquilo, bato a poeira da minha sandália, levanto, sacudo a poeira e dou a volta por cima, e eu quero que você pegue essas falas e tragam para a sua vida e tenham uma vida mais leve, uma vida melhor, uma vida mais saudável, mais de cabeça erguida e mais pronta para enfrentar quando alguém rejeitar você, seja no ambiente do trabalho, da família, seja em qual ambiente for. A nossa história, para você que está com a Bíblia aberta e gosta dos contextos, começa no capítulo 13, no versículo 1, dizendo que existiam mestres e sábios na igreja de Antioquia. Existiam então eruditos ali que faziam toda a diferença. E ali aquele grupo separa então dois homens para uma obra especial. Estou trazendo você para o contexto da história, para você perceber e para a Bíblia falar com você e a Bíblia vir trabalhando no seu coração. Que aqueles que foram separados para a obra inicial encontraram a resistência de um homem chamado Dimas. Ou melhor, de um homem chamado Elimas, Elimas, então, ele estava ali com o governador, era um tipo de um assessor parlamentar, e ele estava ali brindando a autoridade política de ouvir a fala de Paulo, de ouvir a fala de Barnabé. Elimas então fazia aquela oposição e fazia aquela rejeição intelectual às palavras que eram pregadas, aquela rejeição pessoal, colocando nada pior do que homem com inveja de homem, sabia? E ele estava assim, o Elimas estava com inveja não, com ciúmes, usar a palavra mais precisa, mais certa. Elimas estava com ciúmes, com medo de perder a sua boquinha, a sua assessoria. E é claro, estamos falando de um momento espiritual, é claro, estava sendo também utilizado pelo diabo. Se você está me seguindo aí na Bíblia, estamos no versículo número 10, que Paulo estende a sua mão e fala, opa, para com esse negócio aí de ser usado pelo diabo, para com essa fala, Elimas, que não tem procedência. E ali, este homem, Paulo, que no versículo, número 10, fala e coloca um limite para a sua rejeição. É um homem que no versículo número 16, já vai então ganhando corpo na sua fala e estende a mesma mão, pedindo silêncio na sinagoga para ensinar a palavra. A rejeição, que neste ato simbólico com a mão foi feita pelo apóstolo, que neste gesto elegante e bondoso, pede para os irmãos, por favor, conceda-me espaço para expor as minhas ideias. Traz para nós que a rejeição, ela deve ser enfrentada de maneira firme dentro daquilo que nós cremos, e de maneira elegante para nós termos direito à voz, porque quem grita perde o direito à palavra, quem grita perde a razão. E o Paulo elegantemente não é um daqueles que gritam porque o argumento é fraco. Não,
ele pede silêncio, e a gente encontra no livro de Atos sucessivas experiências do apóstolo na sinagoga, estendendo a mão, como sinal de que me acolham a minha palavra, me dê a chance de me expressar. Às vezes, a rejeição, ela está mais dentro da nossa mente, ou ela é prévia e não se confirma. Às vezes você acha que alguém não gosta de você, mas você nem pediu a palavra para falar. Você nem pediu a chance de se expressar. No versículo número 16, o Paulo pede a palavra na sinagoga. E a Bíblia traz para nós a realidade de que a palavra que lhe foi concedida entrou no coração e quebrantou o coração de muita gente. Quem sabe você está se auto-excluindo. Quem sabe a rejeição nem aconteceu e você já está sendo rejeitado. Nossa classe da escola dominical traz muitas surpresas assim. Irmãos que vêm explicar a lição e se sentem bem, e se sentem acolhidos, e falam, puxa, eu tinha medo de falar em público, e estou falando com os irmãos, e está sendo bom para eles e bom para mim. Um sinal, um gesto de quem não está entrando na rejeição. A rejeição só funciona se você permitir que o rejeitado tenha razão. O segundo ensinamento e olhar que nós precisamos ter, lembro-me de um amigo que tinha, na virada do século, começo do ano 2000, ele dizia com muita frequência, só os medíocres agradam a todos. Quando Paulo e Barnabé entraram na sinagoga e começaram a falar, diz o versículo número 42, que houve gente que acolheu, que os irmãos voltaram, ou seja, a rejeição pertence a um grupo, mas não pertence a todos os grupos. Pode ser que uma ala da sua família não queira falar com você, não é toda a família. Pode ser que colegas de um departamento não queiram você, mas não são todos os colegas. Pode ser que por algum motivo você é rejeitado e quer saber de uma coisa? Quem não quer, tem quem quer. É essa a palavra do apóstolo Paulo. É essa a palavra para que a rejeição não nos detenha, não trave nossa vida e a gente não se deprima. A sua mensagem, ela tem acolhida, a sua mensagem tem um grupo que rejeita. E como só os medíocres agradam a todos, quem está perdendo são eles. Pois foi essa a explicação que o apóstolo deu. Ele falou assim, olha, eu vim com a missão de anunciar primeiro para os judeus. Lembra que nós lemos o texto? Vim anunciar primeiro para vocês. Agora, se vocês não querem, fazer o quê? Deus agora, então, nos colocou como luz para os gentios. Nós vamos para o próximo grupo. Nós vamos seguir em frente. Às vezes uma porta fecha, outra porta abre. Às vezes uma pessoa que trabalha na área comercial vai vender, não quer, faz você descer toda a roupa, desdobrar, né? Chamados caroços, as irmãs que trabalham no comércio conhecem esse tipo de cliente. E tem dessa azul, tem dessa verde, aí você desce, eu vou pensar mais um pouquinho. Aí você fica lá dobrando roupa. Um não quer, não tem problema, outro quer. A rejeição não define você como um mau comerciante. A rejeição não define você como um mau professor, como um mau profissional das mais diversas áreas espalhadas nesse seleto auditório. Se um rejeita, isso não classifica você necessariamente. Claro que se todos rejeitam, aí você tem que pôr a pulga atrás da orelha, porque tem gente chato também, tem mala também, né? Precisamos ter autocrítica. Mas aqui, na fala de Paulo, ficou claro para nós no versículo 42, que tinha gente que elogiava, tinha gente que falava assim, Roberto, aquele corte lá que você fez para mim ficou show, hein? Fiz maior presença lá no evento da família. Tem gente que te aceita, tem gente que gosta, e aí a gente precisa olhar para esses, como instrumentos de Deus, para a gente não ficar para trás, para a gente não ser levado pelos sentimentos maus. A rejeição é tanto verdade que o próprio Senhor Jesus criou
uma metodologia, criou um dispositivo para anular a rejeição. E esse dispositivo é a parceria. Lembra quando Jesus pegou os 70, 72 e mandou que eles fossem, quem se lembra? Vamos falar junto? Eles fossem de 2 em 2. É isso mesmo. Esse ensino vem lá do Primeiro Testamento, do Antigo Testamento. É melhor ser 2 do que ser 1, porque a corda de 3 dobras não se quebra facilmente. Todo o individualismo é nocivo para as nossas vidas, meus irmãos. A Bíblia diz no livro de Provérbios que aquele que se isola busca os seus próprios interesses. Acredite nessa sabedoria, acredite nessa verdade, tome isso para a sua vida. Toda a possibilidade, por melhor que você seja, por melhor que seja o seu desempenho, por melhor que sejam suas notas, por melhor que sejam os produtos que você desenvolve, acredite nas minhas palavras, não se isole, porque isolado você cai mais facilmente, isolado a tristeza toma conta do seu coração, isolado os maus sentimentos te arrastam, e Jesus falou, vão de 2 em 2, vão de 2 em 2, que aí vocês vão conversando, aí vocês vão celebrando as coisas boas que aconteceram, aí vocês vão trabalhando no coração, na mente, um do outro, aí quando as coisas saírem errado, um fortalece o outro, um que está com o coração mais forte, aí não fica assim não, rapaz, vamos lá, por isso que a igreja é importante para você, por isso que a igreja não pode ser esporádica na sua vida, porque você aqui desenvolve amizades espirituais, gente para andar junto, gente para dizer, vamos lá. O mundo ideal é o mundo em que a esposa da gente é parceira, que o seu marido é parceiro, mas nem sempre é assim, né, gente? Você sabe disso. Não é possível que eu esteja num mundo de fantasias. Você sabe disso. E aí, quando a gente tem lutas da vida, quando a gente é rejeitado, não tem nada melhor do que um ombro amigo. Calma, ele não quer você, mas eu estou aqui. Calma. E não estou falando de coisa fora, não, coisa distante na fábrica. Às vezes até a fala de um filho, a fala de uma filha. Calma. Ela falou assim porque ela está nervosa, mas nós estamos aqui, nós somos uma família. Algo que leva para cima. Algo que faz dessa parceria que enfrenta as lutas e os desafios da vida. Até então, até o capítulo número 12, a sequência é Barnabé e Paulo, Barnabé e Paulo, Barnabé e Paulo. O Barnabé está acolhendo Paulo, o Barnabé está ensinando Paulo, o Barnabé está defendendo Paulo, o Barnabé está validando as colocações que o Paulo faz, o Barnabé está equipando Paulo, o Barnabé está ali cercando de alguma maneira este que é novo na fé. Quando chega no capítulo número 13, inverte. Agora é Paulo e Barnabé. O Paulo aprendeu. A parceria é importante porque ajuda a gente a crescer, ajuda a gente a puxar alguém, ajuda a gente passar a missão para alguém. A rejeição, para quem está sozinho, é mais difícil de enfrentar. A rejeição, para quem está sozinho, ela pode realmente entrar na mente, ir puxando para baixo, e ser um gatilho. Nem sei se devo usar essa expressão, vou usar de uma maneira leiga, né? De uma maneira leiga. É alguma coisa que dispara sentimentos tristes que podem virar uma bola de neve que vai crescendo, crescendo, crescendo. Eles eram 2. E quando a rejeição batia na porta do coração de um, vamos lá, hein? Lembra do que Deus fez com a gente. Vamos lá, hein? Tem outra cidade pela frente. E aí um vai fortalecendo o outro. Você quer enfrentar a rejeição? Tem um parceiro, tem uma parceira. Um parceiro de oração, um conselho, um parceiro para lembrar a história, para rir das situações da vida. Gente, que você desenvolve aqui na jornada, caminhando junto, fazendo um almoço na cantina, ensaiando uma música, numa classe da escola dominical, numa oração que antecede o culto, eu não sei.
Eu sei que eu tenho certeza, isso eu sei de maneira muito firme e muito sólida. Deus tem gente aqui para te ajudar a enfrentar as rejeições da vida. Deus tem gente aqui que é instrumento dele para permitir que você siga em frente e anule toda a fala contrária e possa encontrar alegrias do Senhor. Nessa jornada, para enfrentar a rejeição, palavra contrária, palavra negativa, é fundamental estar viva na nossa mente e no nosso coração o propósito de vida. E o propósito do Paulo, no versículo número 46, está claro. Ele está seguro daquilo que ele nasceu para fazer. Eu nasci para pregar. O meu lugar no cosmos, como identificariam homens do passado, a minha função que faz a minha vida valer a pena é anunciar o poder, o amor de Deus, a salvação presente em Cristo Jesus. Se vocês me rejeitam, beleza, eu faço a minha parte, eu sigo em frente, feliz, porque eu estou fazendo a minha parte. Quando você tem um propósito, quando você sabe o valor daquilo que você está fazendo, quando você tem um propósito de vida, você encontra o caminho da felicidade. Conversava com um irmão essa semana sobre isso, sobre uma escola conceituada, em que os alunos tiram grandes notas e que conseguem entrar em faculdades muito nobres, mas que alguns alunos, inclusive, existem potencial de suicídio, porque eles só sabem tirar nota, não sabem ser gente. A vida só faz sentido quando a gente tem um propósito. Se você não tiver um propósito, a rejeição vai entrar no seu coração. Quem te rejeita, você vai falar, é isso mesmo, eu sou um lixo mesmo, ele tem razão. E vai te puxar para baixo, vai te anular. E nessa noite, em que Paulo tem o mais nobre de todos os propósitos, que é dizer que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai, que você tenha muitos propósitos na vida, propósitos a curto prazo, propósitos a médio prazo, propósitos a longo prazo, que façam com que você, assim como disse Neemias, quando estava reconstruindo a cidade, e quiseram tirar ele, e rejeitaram a ele como líder, e disseram, você não serve para nada, vem cá que nós vamos conversar. Ele, dentro de uma fala que repele a rejeição, dentro de uma demonstração que tem um propósito, diz, eu estou fazendo uma grande obra, e não posso parar. Olhe para frente, tenha um propósito na vida, mas que de todos os seus propósitos, o principal deles seja honrar a Deus. Que de todos os seus propósitos, o principal deles seja buscar o reino de Deus e a sua justiça. Sabe por quê? Porque este é o propósito validador de todos os demais. A Bíblia Sagrada diz, buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas as demais coisas vos serão acrescentadas. Tem um propósito, a rejeição não vai te parar. Tem um propósito, a rejeição não vai nem fazer cosquinha, que você vai falar, ó, beleza, você não quer, tem quem quer. Vou para frente, fazendo aquilo, porque eu sei que é necessário. Sabe a definição de necessário? Necessário aquilo que não pode ficar sem. Necessário aquilo que sem a coisa não é. Hoje nós tivemos uma deliciosa feijoada aqui na geladeira, na igreja. Eu já estou pensando isso chama ato falho. Eu já estou pensando na janta. Minha mente já está lá. Ah, gente, eu já comi feijoada boa na vida, hein? Ah, já comi feijoada no Piace, feijoada nos pagodes lá de São Paulo, já comi feijoada boa, feijoada do Bolinha, feijoada do Formiga, mas a feijoada dos Reis, eu vou te falar, hein? Quem comeu a feijoada hoje? Nossa, gostoso demais, até exagerei, meu Deus do céu, meu Deus do céu. Por que eu estou falando da feijoada? Propaganda do que já aconteceu? Não, estou falando da feijoada porque, para a feijoada, o feijão é necessário, não é? Se não tiver feijão na feijoada, é sopa de porco, é qualquer outro nome que você quiser dar, não é? Tem que ter feijão.
O pé de porco é acessório, né? Pode ter feijoada com pé de porco, pode ter feijoada sem pé de porco. Está entendendo a definição, então, do necessário e do acessório? Eu vim pregar de calça, é necessário, né, irmãos? Necessário. Não é? Eu usar um anel é o acessório. Entendeu? O necessário é aquilo que, sem, aquilo que é, deixa de ser. Olha, se eu começo dizendo para você essa definição filosófica, eu bagunço com você. É necessário é aquilo que sem, o que é, deixa de ser. Nossa. Agora, se eu falo para você, ó, feijoada sem feijão não é feijoada, é sopa de porco. Aí você dá risada e fica feliz e entende tudo, né? Então, é isso aí. O Paulo falou, não, a minha presença aqui não é para tapar buraco, não é para encher o saco. É necessário. É necessário que você ouça o que eu tenho para dizer. É necessário que vocês saibam que Deus ama vocês. É necessário que vocês saibam que existe um novo caminho de vida. É necessário que vocês saibam que a espera acabou. É necessário que vocês saibam que o Messias já veio. É necessário que vocês saibam que a salvação já está disponível para os homens. Minha presença aqui é necessária. Se você vai aproveitar ou não, aí é com você. Eles rejeitaram e Paulo falou, beleza, é necessário que eu continue pregando e que agora eu fale desse amor para aqueles que não tiveram experiências do Mar Vermelho, que não comeram maná, que não entraram na arca e tantas e tantas e tantas outras coisas que o povo de Israel viveu. Necessário. O culto é necessário. Os irmãos na sua vida são necessários. Guardar a palavra no coração é necessário. A gente está junto aqui, com feijoada ou sem feijoada, é necessário, é necessário. Estamos caminhando para o final, e neste caminho para o final, quando eu chego para o versículo número 48, eu até meio que já dei um spoiler para você, né? Se 10 pessoas me elogiam e uma me critica, a que me critica vai ficar ecoando na minha mente. Eu vou ficar pensando, puxa, eu tenho que corrigir. Puxa, eu tenho que entristecer. Vai tirar meu sono. Talvez você seja assim também. Acho que muito provavelmente você seja assim também. Se você é assim, faça o exercício de olhar para a pessoa para quem você faz bem. De olhar para a pessoa que você agregou valor, que você contribuiu. Para a pessoa cuja vida, sua vida muda. Os irmãos falaram, Paulo, fica mais um pouquinho. Os irmãos falaram, Paulo, volta a semana que vem, a gente quer te ouvir mais. Os irmãos falaram, Paulo, que presente você nos trouxe. A gente até agora, os caras só ficam humilhando a gente, esses judeus só ficam xingando a gente, chutando a gente, falando que a gente não tem a palavra, que não teve Moisés, que nós somos cão. Agora você diz que nós somos úteis. Que presente. O Paulo está lá, vai lá xingar ele. Ei, Paulo, seu careca. Para quem que você vai olhar? Para quem xingou o Paulo? Mentiroso. Ou para quem falou, obrigado, sua vida fez diferença na minha vida. Quero incentivar você a ser pessoa que faz bem para outras pessoas, pessoa que elogia outra pessoa, pessoa que diz para alguém, quem sabe até na saída desse culto, olha, você é uma bênção na minha vida, hein? Está com você, está fazendo diferença para mim. Fala isso. Quem sabe esse é o combustível que Deus vai usar para anular aqueles que rejeitam essa pessoa. Você está me xingando, mas deixa, meus irmãos gostam de mim. Entendeu? É disso que nós estamos falando. É isso que traz para nós a verdade que em Cristo Jesus nós somos incluídos numa família que se protege. Em Cristo Jesus nós somos incluídos numa família. E assim como a Trindade, Pai, Filho, Espírito Santo, Pai, Filho, Espírito Santo, Filho, Pai, Espírito Santo. A gente faz o desenho, mas a Trindade não tem um lugar, uma posição.
Eles se respeitam, eles se preferem, eles se elogiam. Olha, o Pai enviará o Espírito Santo. Eles se sujeitam um ao outro. Essa comunidade celestial é feita aqui na terra, como no céu. Por isso que a gente lê na Bíblia assim, ó, não mordam uns aos outros. Por isso que a gente lê na Bíblia, ó, amem-se uns aos outros. Por isso que a gente lê na Bíblia, respeitem uns aos outros. Por isso a gente lê na Bíblia, alegrem-se uns aos outros. Porque nós somos instrumentos de Deus. Alguém que o Romildo lá na frente vai pegar, e quando tiver um momento de rejeição, ele vai falar assim, não, a minha igreja me ama, a igreja ama a minha família. É assim que a gente caminha, é assim que a gente se fortalece, é assim que a gente enfrenta a rejeição. É assim que a gente desfruta deste presente tão lindo que é ser crente em Cristo Jesus. Ser alguém que foi incluído na família de Deus. E por causa dessa inclusão, defende os outros da família. E por causa dessa inclusão, as falas externas à família nos permitem autocrítica, nos permitem melhoras, mas são bem-vindas à medida que nos colocam para andar e não à medida que nos param ou nos levam para trás. Entendeu? Como é que você vai acolher então? Você vai acolher uma crítica quando essa crítica produzir em você movimento. Quando essa crítica produzir em você progresso. Quando essa crítica produzir em você reflexão que torne você uma pessoa melhor. Se essa crítica vem e te leva para trás, e te humilha, e te anula, essa crítica vem do inferno e ela está rejeitada em nome de Jesus. Finalmente, para enfrentar a rejeição, precisamos olhar e seguir para frente, porque na frente, no futuro, tem algo magnífico reservado para nós. Os 2 versículos finais da sequência mostram que a postura daqueles homens foi bater a poeira dos seus pés. Bater a poeira e seguir em frente. E lá na frente encontraram alegria, e lá na frente continuaram nessa condição de gente cheia do Espírito Santo. Será que teve gente na sua vida que te anulou? Será que teve gente na sua vida que te rejeitou? Será que teve gente na sua vida que atrasou sua vida, te levou para trás, te criticou? Será que tem gente assim agora, que duvida do seu potencial? E teve uma palavra muito especial na sequência do nosso texto, que foi que os líderes judeus, tomados de ciúmes, muito especial, porque pode ser que essa fala que é dita na empresa a seu respeito, não passe do mais puro ciúmes de alguém que se sente ameaçado, porque você tem o potencial de assumir um cargo e a pessoa te anula como um sinal da fraqueza dela, como sinal de insuficiência, então se sente ameaçada. Acredite, a rejeição tem muitas motivações e a maioria delas vem do inferno. Mas em Cristo Jesus nós somos aceitos. Em Cristo Jesus nós somos inclusos. Em Cristo Jesus nós temos uma família que nos permite vencer a rejeição. Seja a rejeição do passado da nossa infância mais remota, seja a rejeição de um companheiro, de uma companheira, de um funcionário ou de um patrão nos dias presentes. Deus quer conceder a você grande vitória. E é por essa vitória que eu quero orar com você agora. Abaixe sua cabeça por bondade, para nós juntos orarmos. A minha oração, inclusive, pode ser até mais específica, caso você queira. Caso
Caso você sinta assim, pastor, as críticas pegam forte no meu coração. Pastor, eu preciso fazer as coisas para os outros verem, para impressionar. Pastor, eu sofro tanto quanto eu sou excluído. Pastor, eu fui excluído até na minha própria casa. Meu pai tinha uma palavra pesada, minha mãe tinha uma palavra pesada. Eu não sei quantos coloridos diferentes podem ter, mas eu sei que você sabe o que é rejeição. E que nessa noite você descobriu que Jesus acolheu um povo. E que nele nós temos força para enfrentar a rejeição. Pastor, eu já sofri a rejeição, mas quero ser fortalecido essa noite. Se você quiser, como sinal, inclusive, de que eu não estou te rejeitando, pelo contrário, estou te acolhendo, estou te convidando. Se você quiser, fique em pé que eu vou orar com você, para que a rejeição não tenha espaço no seu coração, para que você tenha essa força. Deus abençoe, meu irmão, Deus abençoe. Coisa linda quando os homens dão este sinal, muito bonito, muito nobre, muito espiritual. Não quero que nenhuma fala contrária, não quero ser excluído, hipótese alguma, não. Quero sentir essa inclusão, sentir que Jesus me inclui e agora olhar para frente. Se tiver alguém que quer se juntar a esse, Deus abençoe meu irmão, se juntar a este grande grupo, fique à vontade, não vou te constranger. Deus meu e Rei meu, Pai de amor e de bondade, muito obrigado por essa noite em que estamos juntos, louvando o Teu nome, desfrutando deste privilégio de sermos inclusos na Tua família. Ser incluso na Tua família é tudo para nós, Senhor. Sabemos o preço que foi pago, o sangue derramado para a gente ser incluso na Tua família. Mas nós vivemos esse dilema, Deus, estamos em sociedade ainda, às vezes alguém nos exclui e nos machuca tanto, às vezes pessoas próximas que nós amamos, um filho, uma filha, um neto. Deus meu e Rei meu, precisamos de forças vindas do Senhor, para colocar em prática isso que ouvimos nessa noite, para termos firmeza de caráter, de posicionamento, firmeza de propósito, erguer nossa mão, dizer basta, bater nosso pé e deixar a poeira como testemunha de que nós tentamos. Eu peço ao Senhor, em nome de Jesus, fortalece o meu irmão, para no momento que precisar levantar a mão e dizer não basta, ele diga, para que com elegância peça a palavra e possa expor suas razões, para que dê ouvidos ao que é dito de bom, para que tenha consciência daquilo que faz de relevante na vida das outras pessoas, para que as falas maldosas não predominem nos seus ouvidos. Protege, Deus meu e Rei meu, esses homens e mulheres que estão em pé, dizendo, eu quero ser protegido da rejeição, da fala contrária. Eu quero acolher a rejeição e seguir em frente para as coisas novas, para as alegrias que o Senhor tem. Faz assim, Deus meu e Rei meu, para a glória do Teu nome, nos méritos de Cristo Jesus. Concede a nós outros uma semana de alegrias, de saúde, de prosperidade e de paz, em o nome de Jesus. Amém.